Olá, sejam muito bem-vindos ao Shot Inspiracional. A nossa convidada de hoje tem nas entrevistas uma ferramenta de trabalho, mas, e para agrado de todos nós, agora invertem-se os papéis e senta-se no lugar da entrevistada. É casada, mãe de 2 filhos, licenciada em gestão de empresas e tem desenvolvido a sua carreira maioritariamente na área dos recursos humanos. A Michael Page é a casa que há mais de 20 anos a vê desenvolver-se e que beneficia diariamente da sua energia e sorriso contagiante. Na sua vida, além da exigência familiar e profissional, reserva ainda espaço para aulas, mentoria, voluntariado, entre tantos outros projetos, como o Profiler, podcast que fundou em 2021 e com o qual já entrevistou cerca de 150 convidados. Os desafios são muitos, mas diz uma privilegiada com uma sorte tremenda e não vive sem a sua rede de apoio. Temos connosco Sílvia Nunes, Senior Director da Michael Page. Sílvia, seja muito bem-vinda ao Shot Inspiracional. É uma honra e um privilégio tê-la aqui connosco. Ora, essa, eu aqui agradeço muito o vosso generoso e simpático convite para conversarmos um bocadinho. Obrigada. Obrigada, Sílvia. A Sílvia, como a Sara estava a dizer, entrevistou mais de, ou quase 150 pessoas. Há pouco conversávamos antes de começar a gravar e já vai com 145 profilers. É porventura, em Portugal, uma das pessoas que ouviu mais homens e mulheres. O que é que aprendeu ao ouvir todas estas pessoas? Aprendi muitíssimo mais do que qualquer pessoa possa imaginar. Primeiro porque gosto muito de me sentar a conversar e a ouvir aquilo que me estão a dizer, ou seja, eu tenho a sorte, quer na minha vida profissional, quer no Profiler, de me sentar a conversar para ouvir e não para ter que responder depois de alguém dizer algo. E, portanto, isso permite-me que eu ouça verdadeiramente aquilo que está a ser dito. E a verdade é que aprendi que os percursos são muito mais comuns do que aquilo que nós possamos imaginar, que quando vemos pessoas em determinados lugares, nas organizações, não temos a mínima ideia daquilo pelo qual as pessoas passaram, tiveram que dar, tiveram que ceder, tiveram que viver, experienciar e errar para chegar ao sítio onde estão, e o sítio onde estão é aquele que cada um define, isso não quer dizer rigorosamente nada. Aprendi que as pessoas são muito mais generosas do que aquilo que podem parecer. Eu lembro-me quando comecei a fazer o Profiler que tinha imenso pudor em convidar as pessoas, por que razão é que as pessoas me iriam dizer que sim. Eu era uma perfeita desconhecida e, portanto, não tinham razão nenhuma para ter que me dizer que sim e conversar comigo, mas as pessoas generosamente dizem que sim, portanto é uma barreira muito mais nossa, às vezes, de irmos incomodar alguém, porque, na verdade, eu de todos os convites que fiz, só tive uma pessoa que me disse que não ia, e por uma razão que me pareceu bastante plausível, que foi, estava há muito pouco tempo na função que estava a exercer naquele momento, e enquanto não tivesse algumas provas dadas daquilo que estava a fazer, preferia não expor a sua realidade. E, a razão pareceu-me mais do que plausível, e foi nestes episódios todos a única pessoa que na altura me disse que teria que ficar para um bocadinho mais tarde. E, portanto, quando nós nos sentamos verdadeiramente dispostos a ouvir, a aprendizagem é inacreditável. E mais do que isso, as pessoas às vezes perguntavam muitas vezes: olha, mas tu muitas vezes vais depois do trabalho, não vejo completamente estourada, era a expressão, permitam-me. E eu dizia exatamente o contrário. Eu venho das gravações do Profiler completamente energizada, capaz de outra jornada de trabalho, exatamente por aquilo que é passado pelos outros. Mas volto a dizer, isto é válido e acontece quando de facto nos sentamos a ouvir. Se a conversa não é uma conversa fluida, uma conversa sem a pessoa ter que estar a pensar muito na resposta, na eloquência, nas frases, no português todo correto. Quando é de facto uma conversa de café, num espaço diferente, a aprendizagem é inacreditável. É curioso porque é um nível completamente diferente, mas sentimos o mesmo e é mesmo muito bom estarmos aqui consigo agora. Sílvia, em qualquer momento, se dissermos alguma incorreção, corrija-nos sem qualquer problema, mas são 25 anos de carreira, certo? Mais ou menos, sim. Mais coisa, menos coisa. 20 anos destes passados na Michael Page até chegar a um cargo de direção. Sim. Isto era um objetivo
objetivo? Quando entrou na Michael Page, como é que via o seu futuro? Não era um objetivo porque, ao contrário daquilo que possa parecer, eu e muitas das pessoas que eu tenho entrevistado não fazem assim tantos planos. E isso é outra coisa que eu acho bastante curiosa. Imagina sempre que as pessoas projetaram de uma maneira super organizada as carreiras, os passos. Também eu não sou essa pessoa. Ainda hoje, se me perguntarem onde é que eu estou daqui a 5 anos, não faço a mais mínima ideia, e ainda bem. Porque é isso que me vai dando alguma liberdade de eu ir fazendo um conjunto de coisas que de alguma forma acabam por fazer sentido, mas que se calhar num primeiro momento não se entende muito bem a ligação entre elas. E portanto, não entrei com o intuito de nada. Entrei com o intuito de mudar a direção da minha carreira. Eu vinha da área financeira, percebi que não era por ali que iria ser a minha vida, uma área estritamente financeira, não era isso que eu queria. Na altura foi um verdadeiro salto de fé, porque foi uma mudança radical para algo que me era completamente desconhecido, onde à partida parecia que os primeiros anos que eu tinha feito na PwC não tinham lógica, encadeamento nenhum naquilo que eu ia fazer depois. Não é de todo verdade, ainda hoje continua a ter encadeamento. E, portanto, não entrei com essa pretensão, ainda hoje não estou com essa pretensão, tenho a pretensão de fazer todos os dias o melhor que eu possa e o melhor que eu sei. E isso foi acontecendo de uma maneira bastante natural, onde eu não tive que ir prescindindo de outras coisas na minha vida para fazer isso acontecer. Quando eu digo prescindindo de outras coisas, estou a falar naturalmente das coisas mais importantes. As pessoas diziam, há mais anos atrás, diziam como é que tu te vais manter na consultoria, como é que tu vais ter filhos na consultoria. Isso é muito difícil. Não é fácil, mas eu acho que também não é fácil em lado nenhum hoje em dia, não só na consultoria. E, portanto, são duas coisas que eu quero muito fazer, que gosto muito de fazer, e, portanto, de alguma maneira as coisas vão ter que se conciliar e vão ter que acontecer. E, portanto, a verdade é que eu fui fazendo o meu trabalho, fui ganhando o meu espaço, fui mostrando aquilo que eu era capaz e aquilo que eu não era capaz, as coisas onde eu era melhor, as coisas onde eu era pior, e tenho a sorte ainda hoje de trabalhar numa organização que aceita as pessoas exatamente assim. E que dá espaço e que deixa experimentar e que permite levantar a mão. E, portanto, muitas vezes quando as pessoas me perguntam como é que eu estou há 20 anos na mesma organização, eu digo que felizmente não é por falta de oportunidade de trocar, é porque eu quero mesmo estar. Porque nestes 20 anos que eu tenho de Michael Page, eu sinto que talvez esta seja a 4ª empresa onde eu estou. Porque as empresas evoluem, mudam, são novas realidades. A realidade onde eu entrei hoje não existe nem de perto nem de longe, é uma organização completamente diferente, e isso dá a sensação que nós vamos de facto mudando, não é? Também mudei muitas vezes as áreas de negócio, estas estão mais ou menos alinhadas, vamos montar estas, vamos criar aquilo de raiz, e como eu gosto de fazer muitas coisas, esta é de facto uma casa que me dá esse espaço, portanto não planeei rigorosamente nada, fui fazendo o meu dia-a-dia no sentido de eu me sentir valorizada, de eu sentir que evoluía e que tinha espaço para ir fazendo mais. E isso foi dando os devidos passos, chegando até aqui. Nesse sentido, e porque já temos 20 anos na mesma organização, e a Sílvia sabe melhor do que nós o que hoje em dia acontece a nível de mudança e necessidade que as pessoas têm de mudar, a Sílvia nunca teve essa necessidade, imagino eu, porque ainda agora disse que não lhe faltaram oportunidades. É porque gosta muito daquilo que faz e quando acorda de manhã faz-lhe sentido ter o trabalho que tem hoje em dia, como o tinha há 20 anos. E, portanto, a vontade é a mesma, o gosto, o vestir a camisola. Isto tudo é essencial para se manter tanto tempo e ser feliz a fazer aquilo que faz. Eu diria que sim. Não é todos os dias assim. Desengane-se quem acha que todos os dias nos levantamos com a mesma vontade, com a mesma motivação, com a mesma felicidade. Para mim não é. Se alguém o tem, ótimo. A diferença para mim está nisto, que é, eu tenho a sorte de ser paga para mudar a vida dos outros. E isto é uma sorte tremenda, como dizia a Sara ao início. Também nisto eu tenho essa sorte, que é, o meu trabalho é feito, para já é um trabalho que tem verdadeiramente impacto na vida das pessoas, não é? Porque as pessoas, quando pensam em mudar de trabalho, de uma organização para a outra, têm uma razão que as faz querer fazer isso, não é? Vão procurar algo melhor, a evolução de carreira, o que seja. E nós somos parceiros nessa mudança, não é? Portanto, logo aí nós gerimos com o lado emocional das pessoas, com a expectativa, com a ansiedade, e portanto que são temas críticos na vida das pessoas, sobretudo quando há alguma urgência em trocar por qualquer razão.
e depois geramos um impacto, a partir da pessoa muda para melhor, não é? Queremos todos que assim seja, e portanto o meu dia-a-dia impacta aí, que é eu tento ajudar as outras pessoas para mudarem a sua vida para melhor, isto falando destes que são os meus stakeholders externos, não é? Mas eu também tenho a sorte de ter espaço para fazer isso com as minhas próprias equipas, não é? Como é que eu trabalho com as minhas próprias equipas para também elas vão continuamente mudando a vida delas para melhor. Portanto, isto mais que não seja, tem que de manhã permitir-me essa vontade toda que estávamos a dizer, que é, eu acordo de manhã para fazer isto, para ajudar a mudar a vida de mais uma pessoa. Nós na Michael Page celebramos a cada mudança de vida. Nós temos há 20 anos um sino na parede que é tocado cada vez que se muda a vida de alguém e, portanto, para o escritório como um todo saber mudamos mais uma vida, porque esse é de facto o nosso mote da organização, é mudar a vida das pessoas. E, portanto, com esse mote fazemos uma verdadeira celebração cada vez que isso acontece e, portanto, é impossível, não é? Quando isso nos acontece no nosso dia-a-dia, voltar a casa e dizer, mudamos, quantas vidas mudaste tu hoje? Eu hoje consegui mudar estas, isso é extraordinário. E essa é a sua maior satisfação. Essa é uma das minhas grandes satisfações, é de facto este impacto na vida, conseguir trabalhar para gerar impacto, quer seja nos meus clientes, quer seja nos meus candidatos e muito nas minhas equipas de trabalho. E, portanto, voltando aqui um bocadinho à parte, porque existe muito este preconceito, e certamente já encontrou pessoas que falam sobre isso, que é, estamos há 25 anos, ou há 15, ou há 10, olha-se para os currículos das pessoas dessa forma, dos profissionais, esta pessoa está há muito tempo dentro de uma organização, estagnou. A pergunta é, tem essa visão? Já sei que não tem, mas existe bastante este preconceito. Existe esse pensamento, e eu até percebo que num primeiro momento, sem mais informação, isso possa ser o primeiro pensamento, mas depois nós temos que ir perceber um conjunto de coisas, que é, o que é que aconteceram nesses 20 anos? A pessoa está há 20 anos a fazer exatamente o mesmo? Não está? Mudou de área? Porque nós associamos muito o crescimento à mudança vertical, não é? E o crescimento não tem que acontecer só por essa via, não é? Eu posso trocar de área de negócio, portanto eu faço uma mudança para a área, entre aspas, do lado, e isso pode ser uma mudança que me permita estar mais 5, 10 anos perfeitamente feliz a exercer a minha função. Portanto, primeiras mudanças não têm que ser só no sentido ascendente, vertical, de ter um título diferente daquele que eu tenho ao dia de hoje. É a minha visão muito própria, naturalmente. Sim. Depois, ao longo desses 20 anos, formos percebendo que aconteceram mudanças, as pessoas mudaram de áreas de negócio, geriram equipas diferentes, abriram outras áreas, trocaram de desfias, trocaram de equipas. Portanto, pode acontecer um conjunto de coisas que permita que a pessoa mude dentro da mesma organização, sem ter que procurar essa nova motivação fora. E isso até é uma tendência hoje em dia do talento, que é este pensamento de qual é que é o custo oportunidade da mudança e, portanto, se aqui dentro isto mudarem e eu conseguir, por exemplo, mudar para outra área de negócio, para outra área funcional, vale a pena então sair da empresa onde eu estou? Se calhar não. E, portanto, hoje em dia essa é uma análise muito mais feita pelo talento do que era feita há uns anos atrás. E, portanto, temos que ir perceber. Depois há outra coisa que é, as pessoas não têm que ter todas a mesma ambição. E está tudo certo também aí, que é, claro, se eu decidir que quero ter esta função toda a minha vida, e se eu for feliz com isso, qual é que é o problema? Eu acho que as pessoas têm que ter a narrativa preparada para explicar isso a terceiros no momento em que tiverem que o fazer por qualquer razão, que é, se eu quiser ir para o mercado amanhã, eu tenho que saber explicar ao mercado porque é que durante 20 anos eu decidi manter-me na minha organização. Isso é que tem que ser explicado, porque a partir do momento em que for explicado e perceber de facto a coerência dos 20 anos e as razões pelas quais isso acontecer, à partida não vejo razão nenhuma para que isso seja impeditivo do que quer que seja de futuro, digamos assim. Há pouco a Sílvia falou-se de felicidade, não é? O acordar feliz. E acho que todas concordamos que a felicidade acontece, não é? Vai acontecendo, nós somos felizes todos os dias, a todas as horas, e há momentos da nossa vida mais complicados. E, portanto, a minha pergunta era qual é que foi aquele momento mais difícil para si, que possa ter tido impacto na sua carreira profissional, e que ferramentas é que se muniu para conseguir sair desse momento mais complicado?
E eu acho que desde que estou na Michael Page, o momento que eu atravessei mais difícil foi provavelmente o retorno da minha segunda licença de maternidade. Nos filhos, 1 mais 1 não é como na matemática, não é igual a 2, pelo menos para mim não foi. Eu parecia que tinha tido 7. Foi difícil. Com o segundo? Com o segundo. E portanto, as logísticas, de facto, na passagem do primeiro para o segundo, eu senti imensa diferença. Com a agravante de que eu, quando regressei, achei, e eu já acho que não geri isso da melhor forma, achei que tinha que ser perfeita para todo lado. E, portanto, eu estou habituada a tentar ser perfeita aqui e aqui, e portanto, agora vou ser perfeita aqui, 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 aqui. E durante muito tempo corri atrás dessa perfeição para todo lado. Não dá. Não dá. Esta é a conclusão a que eu cheguei da maneira mais dura. E, portanto, o que é que isso me custou na altura? Cansaço, era completamente evidente, porque queria chegar a tudo. Eu não podia ser nem menos boa profissional, nem menos boa mãe, e, portanto, isto tinha que dar para todos os lados da mesma maneira como dava até então. E não delegava, Sílvia? Havia Não era um problemas tema de de delegação? delegar, era um tema de eu sentir que este é o meu compromisso e eu tenho que o exercer como sempre exerci. Portanto, se eu deixar cair o que quer que seja, em algum dos lados me vai ser apontado. E não era nada apontado, eram coisas só das nossas próprias cabeças. E, portanto, o que isto gerou foi que eu, de facto, começasse a ter aquela sensação de que não estou a conseguir chegar a todo lado, e isso me gerasse, sobretudo no meu trabalho, muita desmotivação neste sentido, que é eu não estou a ser capaz de, entre aspas, produzir aquilo que eu estava habituada a produzir até então. E isso a mim, eu sou um bocadinho, desculpem a expressão, fanática com os compromissos que assumo, e portanto, se está assumido para mim, aquilo vai ter que dar. E na altura, se calhar, não olhava muito bem o que é que vais ter que fazer para conseguir honrar os teus compromissos. Em vez de me sentar e dizer, não estou a conseguir, como é que nós vamos voltar a delinear a estratégia, tentei ir de todas as formas a tudo como me era comum, e portanto na altura custou-me um cansaço que se traduziu, provavelmente na fase da minha carreira onde eu estava menos motivada para fazer o meu trabalho. Uma vez mais, a minha rede de apoio, munime de quais foram as minhas ferramentas, foram a minha rede de apoio. E eu tenho a sorte de ter essa rede de apoio em casa, de família, mas também no trabalho. Ou seja, o facto de eu trabalhar numa organização extremamente compreensiva àquilo que possa ser um momento que eu possa estar a passar, é uma ferramenta extraordinária para, vamos lá, reorganizar isto, até tu de facto sentir que voltaste a ter de alguma maneira o comando na mão, e enquanto isso não acontecer não tem problema nenhum. E isso de facto é um descanso tremendo. Trabalharmos numa organização e estarmos em casa munidos de alguém que nos diz não faz mal, é extraordinário. E eu acho que foi isso que de facto me fez dar a volta mais depressa do que eu daria de outra forma. Se não estou enganada, foi tanto a Sílvia, o seu segundo filho é o que tem a doença genética Sim, rara, sim. certo? E a Sílvia conta já, portanto, em conversas que tivemos anteriores e é público, que nessa fase houve que tomar uma decisão, porque eram necessários cuidados mais próximos da criança, e em família decidiram que não seria a Sílvia a deixar o trabalho para fazer este acompanhamento mais próximo ao Tiago, certo? Sim. E que a Sílvia, portanto, continuaria o seu trabalho e seria o pai a fazer este acompanhamento e a deixar o trabalho. Não é muito comum. E para além de não ser muito comum, há assim sempre aquele, quer dizer, tu és a mãe, estás a deixar a criança, portanto, acredito que possa ter sentido aí alguma pressão, inclusivamente comentários, preconceitos. Como é que foi este momento? Portanto, como é que geriram esta decisão? Como é que foi o contar essa decisão? Que reações tiveram? Interessava-nos também explorar aí um pouco esse lado, já que costumam ser as mulheres, por norma, a levar essa... É mais comum vermos a mãe a tomar essa decisão. Bom, dizer-vos primeiro que provavelmente essa foi das melhores decisões que tomámos nas nossas vidas. Isso é, tantos anos depois, esta continua a ser a minha convicção.
por várias razões. Primeiro, porque mostra que eu não sou muito levada para aquilo que os outros pensam. Se eu estou perfeitamente convicta de que o caminho é por ali e de que aquilo é o melhor, eu ouço, mas não é por acharem bem ou mal que isso vai, de facto, eventualmente mudar a minha decisão. E volto a dizer, a decisão de ser o pai, na altura, a deixar de trabalhar para ficar dedicado ao Tiago, foi das melhores decisões, provavelmente no top 3 das melhores decisões que tomámos na vida. Porquê? Isto agora pode parecer assim um bocadinho absurdo, que é, eu acho que há determinadas alturas em que as famílias têm que ser geridas como as equipas de trabalho. Porquê é que eu estou a dizer isto? Aquilo que nós analisámos dentro de casa foi quem era a pessoa mais competente para gerir aquela situação. E embora eu seja a mãe, eu não era a mais competente. A situação exigia um lado racional mais apurado e um lado emocional que não se sobrepusesse ao racional. Ou seja, o nosso filho na altura tinha que passar por um conjunto de coisas à vista que gostavam ver acontecer, mas que tinham que acontecer para ele melhorar. E eu não tinha a capacidade de o fazer. Ou seja, o meu lado de mãe fazia com que, não, acabou, pegava nele ao colo e facilitava. Portanto, e isso não o ajudava. Não é? Eu dou-vos um exemplo concreto, que era que já tinha imensas dificuldades a subir escadas, ainda hoje é a realidade dele. Ele tem de facto uma doença genética que não tem cura, por isso é que é uma doença rara, mas é uma coisa com a qual nós vivemos muitíssimo bem. Portanto, não, isso não é um tema, muito menos um problema dentro de nossa casa ou na nossa família, felizmente. E portanto, eu ao vê-lo com a dificuldade ao subir os degraus, o meu ímpeto era, eu levo-o ao colo. Mas ele precisava de tentar subir os degraus. E portanto, eu não era nem de perto nem de longe a pessoa mais competente para exercer aquela função. O pai tinha muito mais essa capacidade de sofrer em silêncio, mas manter o lado racional na parte de cima da decisão e dizer, vamos embora, e mais um, e tu consegues, pronto, neste registro. Isso em primeiro lugar. Depois, a outra análise que fizemos, porque os meus filhos sabem que o meu trabalho também é importante para mim, foi que o teu pai já tinha feito um percurso extraordinário do ponto de vista profissional e que, provavelmente, se eu parasse naquela altura, a minha carreira poderia ficar, entre aspas, mais comprometida. Eu hoje já não acredito que seja muito assim, mas na altura confesso que também eu pensei. E, portanto, do ponto de vista de carreira profissional, a rampa de lançamento, seja isso o que for, em que eu estava na altura, se eu parasse ali era muito mais difícil apanhar o comboio um bocadinho lá mais à frente. E, portanto, entre estas coisas todas, nós na altura não pensámos o que é que as pessoas vão dizer, isso não contou para a nossa equação, mas depois sofremos com isso, que ninguém tenha a mais mínima dúvida. Porquê? Porque que raio de mãe era eu que deixava o meu filho ficar a ser cuidado pelo pai e que raio de pai era o pai por deixar que a mulher continuasse a trabalhar e ele ficasse a tomar conta do filho. São gestões que têm que ser feitas como outras coisas quaisquer. Dói, claro que dói na altura, mas dói, mas não abalou a confiança na decisão. E aí é que eu acho que está a grande diferença. Tivemos que gerir, tivemos que explicar, dei muito mais explicações do que aquela que gostaria de ter dado e que se calhar daria hoje. E mesmo à família. Sim, porque mais são gerações diferentes, são pensamentos diferentes e eu tenho que respeitar isso também, não é? As pessoas vêm de outras educações, não é? Os meus pais, os meus avós, portanto, as pessoas mais velhas vêm de outro registro de educação. Portanto, é normal que o pensamento esteja moldado naquele sentido. Eu já fui educada de uma maneira um bocadinho diferente e assim será com os nossos filhos, não é? Portanto, eu percebo perfeitamente a reação das pessoas. Volto a dizer, nunca fiquei magoada com nada daquilo que tenho ouvido. Dei um bocadinho mais de explicações do que aquelas que gostaria de ter dado, mas isso não abalou a nossa convicção na decisão que tomámos e ainda hoje, olhando para trás, foi das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E entramos naquela questão difícil que é o tão chamada conciliação da vida pessoal e vida profissional, não é? E se existe, concilia-se ou o que nós fazemos são cedências em que nós mulheres assumimos que há um sentimento de culpa, não é? Por vezes de abandono. Há mulheres que dizem que se sentem que estão a abandonar os filhos quando optam
por investir na sua carreira profissional. E para além da carreira profissional, quando, como é o caso da Sílvia, ainda é mentora, é voluntária, tem o seu projeto próprio fora do seu trabalho. Isto concilia-se? A expressão da vida pessoal e a vida profissional e eu é uma coisa que não estamos muito alinhados, que é, eu sou só uma. Eu não consigo entrar em casa, limpar os pés no tapete e o meu trabalho ficar ali, e também não entro no meu trabalho e esqueço que os meus filhos existem. Porque ao longo do dia eu vou ter que ir gerindo coisas de todos os lados. E a vida também não é só a família e só o trabalho, não é? Portanto, quando nós pomos isto numa balança, está equilibrada, 50 família e 50 trabalho, então, mas a minha vida toda resume-se a isso. Portanto, essa expressão e eu não temos um alinhamento extraordinário. Eu tenho a sorte, uma vez mais, de... eu tenho tempo para praticamente tudo aquilo que eu quero fazer. É uma questão de decidir o que é que eu quero fazer. E há alturas da minha vida em que eu tenho que dar mais ênfase a um determinado lado e há alturas que eu tenho que dar a outro. E isto é só a vida a acontecer, não é? Portanto, eu não consigo... Isto tudo se concilia, sim, mas concilia-se só nas coisas que eu quero fazer, porque se for uma coisa que eu não queira fazer, não se vai conciliar. Mas isso é a capacidade de dizermos não, não é? É a capacidade de dizer que não. Eu não sou extraordinária a dizer que não, digo que tenho já a dizer, mas é, sobretudo, a que é que eu quero de facto dedicar a minha energia. Eu tenho uma amiga que tem muitos filhos e que diz sempre... as pessoas perguntam-me se eu fui ao ginásio. Eu digo sempre, não vou ao ginásio porque eu não tenho tempo, e as pessoas percebem imediatamente, claro, com tantos filhos ela não tem tempo. E ela diz, não, eu só não gosto de ir ao ginásio. E eu estou plenamente de acordo com esta minha amiga, que é, tem tempo para ir? Não, não tem, porque ela não gosta de ir, e portanto ela não quer ir. E portanto não coloca a energia ali para fazer aquilo acontecer. Portanto, eu acho que a vida acontece, é só uma. Eu não consigo gerir, eu não tenho, pelo menos eu não tenho a capacidade de gerir isto, que é, eu entro no meu trabalho e a minha vida pessoal ficou em casa, e para mim tudo acontece nas 24 horas que nós temos no dia, não é? Nas várias coisas que eu faço e que eu gosto de fazer. E há alturas em que deixamos cair algumas coisas porque outras têm prioridade, portanto é uma questão de definição de prioridades, mais do que de conciliação ou do que é que seja, é definir o que é de facto prioritário hoje, o que é que eu tenho que dar mais importância hoje. E há alturas em que é a minha casa, há alturas em que é o meu trabalho, e há alturas em que é tudo ao mesmo tempo. E volto a dizer que eu acho que a vida não se pode resumir à vida pessoal e à vida profissional, ou aos filhos e o trabalho. Nós não somos só isso. Eu também tenho uma vida própria. Sou eu. Não é? Portanto, isto eu também conto. Claro, Não é? claro. Portanto, não é a minha família e o meu trabalho, e eu, e os meus amigos, Claro. e as coisas que eu gosto de fazer. E portanto, eu acho que a vida acontece e nós vamos em slots, organizando as coisas o melhor possível. Eu sou muito organizada, isso ajuda. O facto de eu ser muito organizada, mas não é uma questão de amanhã decido que é mais isto, amanhã decido que é mais aquilo. Na verdade, eu acho que nós não decidimos rigorosamente nada. A vida vamos tendo as coisas minimamente delineadas e depois vamos gerindo em função daquilo que acontece, mas as agendas também têm que ter tempo para fazer nada. Exato, o ócio também é muito E necessário. portanto, eu acho que é isso, acho que a vida acontece mais do que outra coisa qualquer. Sílvia, está a acontecer o que nós temíamos. Já só temos espaço para 3 questões, mas ainda as vamos colocar. E portanto, o que temíamos é a Sílvia tentando para partilhar que num espaço de shot... Não, mas vamos conseguir. Mas vamos conseguir. O que é que cada um de nós pode fazer para uma gestão de carreira com impacto? O que é que nós podemos fazer pelas nossas carreiras de positivo? Tudo. Primeiro levantar a mão, que eu acho que é uma coisa que fazemos pouco. Há algum pudor em levantar a mão e dizer que queremos. O que é que vão pensar de mim se eu agora levantar a mão e disser que quero fazer aquilo, ou que me quero candidatar, ou que quero ser? Eu acho que temos que levantar a mão. E se correr mal, paciência, não é porque não era por ali. Portanto, isso é uma coisa que eu acho que continuamos a fazer pouco, que é levantar a mão. Não é estar sempre com a mão no ar para tudo e para nada, não é isso que eu estou a dizer atualmente, mas é darmos as oportunidades. Depois é tentarmos perceber, efetivamente, não delineando propriamente as coisas assim em X anos, mas ir percebendo qual é que é o impacto que eu quero verdadeiramente dar à minha carreira. É o quê? É por onde? É como? É com quem? E irmos tendo isso minimamente definido para que os passos que damos tenham alguma coerência
com isso, então também perceber aquilo que não queremos fazer, não é? Eu acho que as carreiras têm que ter, primeiro que tudo, impacto em nós próprios, neste sentido de realização, de motivação, porque acordar de manhã e ir perfeitamente aborrecido para aquilo que fazemos deve ser uma coisa difícil de gerir, do meu ponto de vista. E também não acrescenta nos outros quando chegamos, não é? Sim. E portanto, eu acho que sermos honestos connosco próprios, que é, qual é que é o problema se eu quiser ser isto que sou hoje para todo o resto da minha vida laboral? Não tem problema rigorosamente nenhum, desde que eu queira. E isso não me pode incomodar se a minha decisão é essa, pode incomodar as pessoas ao lado, mas eu tenho que saber explicar que isto não é falta de ambição, isto sou eu a tomar decisões na minha vida. E portanto, levantar mais vezes a mão, perceber minimamente que impacto é que queremos gerar, o que é que nós gostamos de fazer. Muitas vezes nós podemos preencher, às vezes quando o nosso trabalho do dia-a-dia não está de facto a preencher num todo, há uma série de outras coisas complementares que nós podemos procurar fazer, que se calhar preenche essa sensação de espaço vazio. E depois também não podemos esperar que os outros façam gestão da nossa carreira ou que nos motivem. Todas as pessoas não podem esperar que os chefes todos os dias venham dizer, anda lá, vem lá daí que eu hoje vou motivar-te. Nós temos que saber ser capazes de procurar a nossa própria motivação, sermos capazes de nos automotivar e fazer para que isso aconteça sem esperar perdão, que A, B ou C faça isso por nós, que é, eu não posso entregar a gestão da minha carreira na mão de outra pessoa. A gestão da minha carreira tem que ser comandada por mim, tem que ser gerida por mim. Eu tenho que levantar a mão, procurar as oportunidades, levantar a mão, pensar em coisas que eu gosto de fazer e saber motivar-me a mim todos os dias. Porque se eu estiver à espera que outra pessoa faça isso por mim, eu fico completamente à mercê e o impacto vai ser aquele que os outros querem que eu tenha e não aquele que eu decidi ter. E a fé e o desporto estão relacionados com o que agora acabou de dizer, que é acrescentar outras coisas à nossa vida? Para mim estão porque fazem parte da minha vida, não é? E portanto, a fé e o desporto são coisas que eu descobri tarde na minha vida, tarde, há muito pouco tempo, e que acredito eu que me têm ajudado a ser melhor pessoa, mais consciente, menos ansiosa, mais segura, e isso acaba por ter impacto direto naquilo que também é o meu trabalho, não é? Portanto, o facto de nós sermos mais conscientes do que é que queremos, do que é que não queremos, de para onde é que queremos ir, permite que tenhamos um caminho, um fio condutor muito mais delineado e que possamos dar passos naquilo que é o objetivo que nós pusemos um bocadinho lá mais à frente. E, portanto, a fé a mim ajuda muito, não é? A crença de que vai correr bem. Não é? E, portanto, isto ajuda. Eu tenho uma amiga que usa uma expressão que diz muitas vezes que é a fé cura, e, portanto, eu quero acreditar que sim. E ajuda-me nisto que eu vos estou a dizer, que ajuda-me a... Eu vou fazer, e se tiver que acontecer e ser meu e correr pelo melhor, vai acontecer. E, portanto, há que acreditar. Acreditar ajuda muito, eu acho. Facilita-nos muito a vida. É uma coisa que eu sei ver a distinção, porque até há muito pouco tempo atrás não era bem assim. E no desporto eu encontrei o outro lado, que é o lado onde eu liberto a minha energia, onde eu liberto as minhas frustrações, onde eu medito de alguma forma, se quiserem pôr por aí, porque eu não sei meditar, nem consigo de outra maneira. E, portanto, isto tem-me ajudado imenso como pessoa, e as profissões fazem-se de pessoas, e, portanto, eu tenho que acreditar também que isso me tem ajudado como profissional, claro. Silvia, uma última questão. O que é que hábito é que nós podemos implementar nas nossas vidas a favor da inclusão ou para colocar mais mulheres em cargos de liderança? Eu acho que podemos ser mais generosos com o tempo, no sentido de nos colocarmos só numa cadeira para dar. Ou seja, aquilo que falávamos há pouco das mentorias, das conversas informais, porque as mentorias, eu não tenho que ter um mentor formal. Eu acho que se todos nós pensarmos nisso na vida, todos nós ao longo da nossa vida temos tido os chamados mentores informais que por alguma razão geraram impacto em nós. E portanto eu acho que darmos do nosso tempo nesse sentido, de apoiarmos o caminho de outras pessoas, mas isso, lá está, tem que haver essa generosidade no tempo. Eu acho que podemos nas agendas guardar tempo para isso. Há bocadinho falávamos no tempo para fazer nada, se cá parte do tempo para fazer nada pode incluir isto. Eu acho que hoje as pessoas estão cada vez mais alerta para ser mais generosas no tempo, mas é um trabalho que ainda temos todos que fazer. Acho que falar nos assuntos,
Acho que não há tema nenhum que não possa ser falado e, portanto, expormos as coisas em cima da mesa e neste sentido de eu ponho em cima da mesa e o facto de eu pôr em cima da mesa seguramente me ajuda a mim e até à outra pessoa que me vai ouvir. E, portanto, esta partilha de conhecimento, eu acho que está na base de tudo para a inclusão e haver uma maior equidade nas lideranças, sem dúvida. Silvia, somos também muito gratas pela generosidade do seu tempo aqui no Shot Inspiracional. Muito obrigada por ter conseguido arranjar aqui também um espaço para nós. Estamos certas que quem nos ouvir ou quem nos vier a ver vai beneficiar imenso desta conversa. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Muito Silvia. obrigada. Obrigada.